Vraiment très 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 fort. Merci les musiciens. Merci, merci. Nous voulons écouter la parole. Nous voulons écouter la parole. Diz para Deus que te falar. La troisième semaine, oyo. Na terceira semana. Il y a premier jour nabiso. Que é o nosso primeiro dia hoje. Nyonso oyo mote ya koloba. Tudo que o preletor vai dizer. E simba bombo inayo. Que toca o teu coração. Nandela molimo mo santo. No teu armado do Espírito Santo. Recommander mote azala simple instrument. Vai recomendar que esse pregador seja instrumento. Nyonso ya koloba ezala ainsi dit l'Éternel. Porque vai falar assim diz o Eterno. Prions le Seigneur notre Dieu. Oremos o Senhor nosso Deus. Fala para nós nesta tarde. Queremos ouvir o Senhor falar. Necessitamos que a nossa vida seja restaurada. No tema estamos abordando o impacto da decisão. Nós sejamos sempre mas tudo que vai sair neste lugar toca nossos corações ao tema do Espírito Santo. Amen. E dissemos amém. Acclamons très 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 Aclamamos fort. fortemente Senhor Jesus. Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, Quando convidamos o homem de Deus, se coloca em pé onde você está sentado, est-ce que por l'église de favor. Saint-Gozali A igreja et Saint-Gozali será alegria yakoyamba motei na biso un peu lelo. de acolher o preletor nesta tarde. Pendant que l'homme de Dieu azoya, pendant qu'on Enquanto acclame nós très 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 fort pour aclamamos le fortemente Seigneur. para Jesus de Nazaré. Matondona yokolo pona pula ubayo ofumori ikukewayo upesi bisonzela yako wotana emanayo Kosima Montemanayo Misoto bianga makite Toponama kipete Oluna yesali atina biso Pessimiso eronga Primeria que morreu Nania Saro Corayo Nanya Gosu Alo Corayo Diseto Pami Nicolo Ocotato On peut acclamer le Seigneur. Será que podemos aclamar ao Senhor? Que quelqu'un acclame bien le Seigneur. Aclama bem o Senhor. Acclame le roi de roi. Aclama o Rei dos Reis. Alléluia. Glória a Deus. Amen. Amen. Eu peço que te sente-te pouco. Na pesi bino mbote dans le nom précieux et merveilleux Eu saúdo o nome de notre precioso e Seigneur, maravilhoso le Christ de Nazareth. do Senhor Jesus de Nazaré. Et na pesi bino mbote uti cellule bakitakos. Eu cumprimento saudação vinda da célula de Et Baktakos. bazali de cœur et longo na biso. Está em bien. acordo conosco. Na kumisi ya wenzambe Glorifico o Senhor Deus ngolu o alelinga. pela graça que Ele concedeu Parmi intervenants de ser dos preletores oyo dentre
deste evento ezoleka na cellule na biso ya Imbondeiro. que está decorrendo na célula do Imbondeiro. Et nakozala très reconnaissant E grato eu serei envers celui qui m'a imposé le main, daquele que me impôs as mãos, celui sous l'onction duquel je suis en train d'exercer mon ministère pastoral. debaixo da onça estou exercendo meu ministério pastoral. Je citais le révérend Abraham Agré Ngalassi Kourissine, Que eu, reverendo Abraham Galas Kurissina Grey, à qui d'ailleurs je profite pour souhaiter joyeux anniversaire. para ele estou a desejar um feliz aniversário. Vous savez, c'est depuis samedi, Ele completou no sábado, à Kogisaki, 68 ans. completou 68 anos. Et nous voulons nous joindre avec Bakita Kossi et toute l'église de Luanda de Imbondeiro Queremos reunir todos os pour souhaiter à bacanas notre Père joyeux para anniversaire. desejar feliz aniversário para nosso pastor. Mais pour notre Père. Pode aclamar para nosso Pai. Alléluia. Glória a Deus. Et merci à mon très cher frère, le révérend Ladi, Obrigado para meu irmão reverendo Ladi, pour avoir pensé à notre modeste personne. para que teve o pensamento de mim, Tous à la, parmi les maintenant, para ser dos terceiros preletores na Milulu Oyo. neste evento. Merci à mes prédécesseurs, le pasteur Mathéus Obrigado para meus pastor Mateus et le pasteur Camille. e o pastor Camilo. Et merci aussi à tous les serviteurs de Dieu, Obrigado para todos os servos de Deus, les collaborateurs du révérend pasteur Ladi, os colaboradores do reverendo pastor Ladi, pour tous qui avaient œuvré dans l'ombre à l'intercession o intercessor, à la musique, au na protocole música, protocolos et dans le site, il y a événement e Oyo. letão de serviço para êxito deste evento. Et enfin, merci à vous, chers enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, Obrigado para você, chefe e filho de Deus, pour votre présence. pela vossa presença. Que le Dieu d'Abraham. Deus do Abraão Galassi, meu Pai, vos abençoa. Et merci à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Obrigado para todos nos seguir nas redes sociais. À partir de Imbondeiro à Luanda, nous vous saluons. Em Bondeiro, Et nous saudamos. sommes convaincus que vous serez aussi bénis. Estamos convictos também serão abençoados. Pesangamen moka bien. Deem um bom amém. Pesangamen amutoa o azolinga Deem amém chute. da pessoa quem pular. Bien-aimé, ce n'est pas facile Amado, não é fácil de prendre la parole après des éminents pasteurs. de pegar a palavra depois de alguns pastores Ce passarem. n'est pas facile de prendre la parole après un professeur. Não é fácil pegar a palavra depois de um professor. Il a laissé tellement la barre licolo. Ele estava lá em cima. Et par la grâce de Dieu, E pela graça de Deus, nous allons tenter d'apporter à la Dieu vamos tentar levar na le palavra message que c'est dans mon cœur. a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Mais à la différence de mes deux prédécesseurs, Obrigado. A diferença entre os dois pregadores, eux nous ont montré la pratique, nous mostrou a prática, nous ont montré la théorie. nous mostrou a teoria. Mais pendant ces 3 jours, Durante 3 dias, moi, eu, le Saint-Esprit m'a o convaincu Espírito Santo me de convictou faire la pratique. de fazer a prática. Alléluia. Amém. Pendant 3 jours, Durante 3 dias, nous allons pratiquer la décision. vamos praticar a Avec decisão. ce que nous allons pratiquer. E que vamos praticar, Et ma différence peut impacter. que leva a diferença que vai levar impacto. Donc, pendant 3 jours, nous allons travail pratique. Durante 3 dias temos trabalho prático. Atei biso. Nos pregar. Mais si ko biso to sala ba devoir. Nós vamos fazer agora deveres. To kota siko na musalango. Vamos entrar na tal obra. Voilà pourquoi nous parlerons peu, Vamos falar pouco. mais nous prierons beaucoup. Vamos orar muito. Pesanga mena bien. Deus bom amém. Pendant 3 jours, Durante 3 dias, na grand thème na biso oyo l'impact de la décision grande tema impacto da decisão. par la compassion de Dieu. Pela compaixão de Deus, Dieu nous a mis à cœur Deus nos convenceu 3 sous-thèmes. 3 subtemas. Et thème ya lelo, O subtema de hoje, to lobela sur lève-toi et sors. vamos dizer sobre levanta-te e sai. Lève-toi, Levanta-te sors. e sai. Et lobby, E amanhã, to lobela sous-thème, vamos falar do subtema. ou to lobela sur des Rehoboth Vamos falar acerca do Rehoboth, à Beersheba. a Betsheba.
de Rehoboth à Beersheba. Et le troisième jour, tu es capable de chasser le ténèbre. Tu es capable de chasser le ténèbre. Est-ce que vous comprenez? Será que alguém me ouviu? Voilà pourquoi pour introduire Levantemos para introduzir premier sous-thème na biso. primeiro subtema que é nossa. Vamos ler na Escritura Sagrada. Na Genèse chapitre 13. Princípio capítulo 13, ou Gênesis capítulo 13. Du verset 10 au verset 11e. No versículo 10 até 11. Et tokotanga lisusu Genèse 19. Vamos ler também Gênesis 19. Du 16e au 17e verset. 16 até 17e verset. Dans la Genèse chapitre 13. Eu disse Gênesis capítulo 13. Du 10e au 11e verset. 10º versículo até 11º versículo. Genèse 19. Gênesis 19. Du 16e au 17e verset. 16 até 17º versículo. Tobani na Genèse chapitre 13. Começamos em Gênesis capítulo 13. Verset nango 10. No seu versículo 10 a 11. Je lis dans les noms puissants, souverains et merveilleux Em nome poderoso e soberano de notre Seigneur Jésus-Christ de nosso Nazareth. Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dans autant la version Louis II. Eu vou ler na versão Louis II. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Parole du Seigneur. Palavra do Senhor. Genèse 19. Gênesis 19. 16 à 17. 16 a 17. Totangi yango ensemble. Lendo assim juntos. Yoso répéter si malangai. Repete depois de mim. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit: oh non Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Aclamamos a palavra. Okogi kovanda. Pode sentar. Amen. Amém. Bien-aimé, tina kosongela. Tokomi la troisième semaine, certainement on nous a donné toutes les définitions possibles. Dando definições possíveis. Mais la chose la plus importante est de retenir Agora podemos ter que décision, a decisão et sa réflexion, é a reflexão, décision et sa choix, decisão é a escolha, et décision et sa résolution. a decisão é a resolução. Et impact des anini, O impacto é, impact des influence, impacto é influência, impact des modification. impacto é a modificação. La ligne à comprendre Eu quero compreender, selon texte total. segundo o texto que acabamos Et de ler, suivant les sous-thèmes que le Seigneur e nous a segundo donnés, o subtema que o Senhor nos deu, tem alguém oyo à côté les mains. que vai se pôr de Et pé, Seigneur, il a installé le komoko. deve fazer alguma coisa. Parce que Eu vi o filme de filho de Deus estão sentados. Eu não quero que tu sente. Eu quero que você se levanta. Para levantar, fazer o quê? Para sair. Quando sairá, o que acontecerá? Modification. A modificação, Influence. a influência. J'ai béni le Seigneur. Quando eu
Comment on était séminaire? Et il y a le mois de mars. Et la pandémie y a un an. Parce que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose qu'au commencement. La fin de quoi? La fin du mois de mars. Qu'est-ce que Dieu a dit à l'église en dimanche? Pour le mois de mars. Dans le mois de mars, la communauté Oyo, Dieu a dit, dans le mois de mars, nous sommes tata, nous sommes moana, nous sommes molimo santo, bako se manifester de façon particulière. Dans le ligne mokona va se manifester. Yango na zondima. Motomoka ko soit décision. Dans le mois de mars. Et reste que non est silité. Mikomi va les misata tikali. Avant que ça ne décide. Nazo yebisayo. Dieu. Il est au contrôle du temps. Nzambo asala makoki. Yakope sola ngonga moke. Oyo luki ba sanze bele. Oyo luki ba sanze bele. Nzambe oyo. La Bible dit un jour est pensant. Et ça le quoi 1000 ans. 1000 ans est pensant. Et ça le quoi un jour. Ah na yebite nani. Depuis mboule bandi. Nani amolo boko na nzambe te. Mais nzela ya impact. Il y a des décisions qui tombent. Nzambe wana. Azala makoki. Des capacités. Kaka ngonga moke. Afongola lola. Abrir le cœur. Peta koki sela yo. Concrétiser. Oyo sana bosenga namo. Mais logo sepeli singa. Surtout sepeli singa makasi. Séminaire ango. Séminaire. Et aussi là na mois. Et ça mis na mois de mars. Vers la fin du mois de mars. Mais c'est introduit dans le mois d'avril. Je me suis posé la question. J'ai cherché à savoir ce que Dieu a dit dans cette église pour le mois d'avril. C'est-à-dire, Oyo nazo sala siko. Décision nazo wa siko. Na sans avril. Écoute, na promesse nini? Oyo ngala ko vivre. C'est alors que j'ai compris que Dieu, le Dieu d'Ingala, Jésus de Nazareth, le Dieu d'Imbondé, le Dieu de la louange, il a dit, dans le mois d'avril, et ça dit moi, il y a une surprise agréable. C'est-à-dire que le mois d'avril, et ça la motomoko. Oya qu'on soit décision. Maxima décision. Surprise de Volana. Nano koti angote. Nano koti avril. Surprise agréable de la bayon. Kaka ndenge na solo. Banda kota surprise. Yes, là au nom de. Qui c'est ce nom? Alléluia. Gloire à Dieu. Biso na bakita kos. Non, nous bakita kos. Bana nanga basi bayeba. Soki na lobi cela au nom de bango abetaka maboko biso tosoka na Jésus Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et pasteur cela lobi c'est nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pesanga amen bien. Amen. Des fois il faut savoir faire les choses autrement. Pesanga amen bien. Amen. Na lobi boye. Et on dit ce seguinte. Motema nanga eza ko sepela. Et on dit que ndenge ngala sepeli. Mutu mo pe na isika ko sepela. Parce que séminaire oyo. Et aussi là na mois de et ba ndaki na mois de mars. Commençons le mois de mars. Moi oyo en église. La louange. Nzamba lobaki. Et que bango misato. Na bon nzambe na bango. Ba ko se manifester. Particulière. Ma manière particulière. Mais séminaire ango. Séminaire. Et au côté sabi son mois d'avril. Le mês d'avril. Mois d'avril. Mês d'avril. Na lingi na yebisayo. En dehors de la promesse, la grande promesse de l'année. La grande promesse à Dieu. Oyo nzamba lobaki année de bonnes nouvelles. Et d'intervention divine. Intervention divine. Dieu a donné 10 promesses. Mais ces 10 promesses. Dieu a donné dans cette église. Une promesse pour chaque mois. Pour le mois d'avril. Oyo tozo kota lobby. Oyo tozo kota sima lobby. Oh na opambola nzambe. Parce que
mois d'avril Porque o mês de abril tokota ngo elongo na tema vamos oyo. entrar junto com este tema. Mais na mois d'avril nzambe alobi Mas nini? Deus disse que no mês de abril, Surprise agréable. surpresa agradável. ezala mutu moko Há uma pessoa, andosela ngo te ele não estava esperando, andokala likambo moko não te pensava, me na poisa mas assim em vão, kaka na poisa somente assim, nde ekobimela ye para sair, me po ete ekomela ye para chegar, esengeli abima deve sair, esengeli atelema deve levantar. mpona nini otelema? Por que deve levantar? Bien aimé, parce que bien aimé dans le Seigneur, Porque amado ao Senhor, il y a des choses há coisas qui arrivent que chegam lorsque ngana yo quando eu e tu tozwi décision en dehors du temps. tomamos decisão fora do tempo. Tikanga na ebiso eloko moko. Deixa eu dizer a uma pessoa, Nabi ke bino nyonso biso nyonso todos nós tozosela estamos à espera 20h30 20h30. ovanda liboso ya télévision. Está dentro da televisão, Mais tika na ebisa yo quer dizer para você, ntango okozala na liboso ya télévision tempo de estar na televisão, ezali eloko moko falta alguma coisa, bajouer falta jogadores, esengeli basala devem estar pendant 90 minutes. dentro de 90 minutos. Pesa amena bien. Digo amém. Yaya Amado, tozobeta maboko Elias. tozobeta maboko grand joueur. Grandes jogadores. Yaya soki ake kodribler Se for chutar, même si baleya même soki na tolo no mais pé, libanda ya terrain mas fora do terreno, arbitre akokonte yango árbitro não te. vai contar. Comprendre nga Quem me compreendeu? nga na sosoli Quem entendeu? Eu disse, eza na makambo tem coisas po ete na vivre impact nango para viver sem impacto. esengeli nasala yango Ele falar diante, fazer dentro de fora, pendant le temps. diante do tempo. Eza na makambo soki temps eleki Quando o tempo passa, même soki nasali yango mesmo se eu fazê-lo, eza na impact te. não haverá impacto. Alléluia. Glória a Deus. bajouer oyo bake Os jogadores que foram Maroc Marrocos, soki 45 minutes ebandi se 45 minutos começaram, pam de uma vez tal, arbitre asiffle mi-temps. vai apitar. Alléluia. Amém. Yaya bolasi esoki atikali na Ele terrain se fica no terreno, azwi ballon pegou a bola, kolongwa centre saiu no centro, abandi kokima nango começou a mbanga correr ti na filet até na rede, atie bi colocou gol. ekokonte te Não vai contar. ekokonte Por te que não vai contar? parce que asali yango na Ele ngonga fez oyo no esengeli momento te. exato. C'est ce qui est arrivé par l'autre. Isso é o que aconteceu no Ló. La Bible dit bien aimé dans le Ele Seigneur está dizendo, amado ao Senhor, mokolo nzambe alobi na o Abraham, dia que Deus disse no Abraão, Abraham est mon fils, Abraão, meu filho, quitte ta patrie, desce da sua pátria, quitte ton père, deixa o teu pai, va. vai. La Bible dit A Bíblia está insinuando, Abraham Abraão, est parti avec son neveu ele pegou o seu sobrinho, Lot. Ló. Mais qui était Abraham? Mas quem foi Abraão? Abraham était appelé le père de la foi. Abraão foi chamado o pai da fé. Abraham avait une expérience avec Dieu. Abraão tinha experiência com Deus. Donc, Então, le fait que Lot était à côté d'Abraham, quando que Ló estava diante de Abraão, il avait connaissance. ele havia Il y conhecimento a ma pratique. das práticas Oyo, Abraham a zaki na mon enfant. Abraão havia com Deus. Mais la Bible dit, A Bíblia está dizendo, un jour, dia, ils sont bénis. eles foram abençoados. Dieu les a bénis. Deus o abençoou. Arrivé quelque part, Chegaram no lugar, ba berger na bango bandi koswana. os seus pastores começaram a Mais brigar. pendant que bazoswana, Enquanto brigavam, la Bible dit, a Bíblia está dizendo, Abraham est connaissant qu'ils sont de frères. Abraão reconheceu que são irmãos. Il appelle Lot. Chamou Ló, Abi mwana mai, disse, filho, tu es mon sang. você é meu sangue. On ne peut pas se diviser. Não podemos nos dividir. On ne peut pas se séparer. Não podemos nos separar. Regarde, Olha, si tu vas, se vai na esquerda, moi je vais à droite. eu irei na direita. Si tu vas à droite, Se tu ir na direita, moi je vais à gauche. eu vou na esquerda. La Bible dit, A Bíblia está insinuando, Abraham a laissé la primeur Abraão deixou a prioridade dans l'autre apona. no Ló para escolher. Et la Bible dit, A Bíblia está dizendo, Lot, Ló, il lève les yeux. ele erguendo os seus olhos, Il regarde devant lui. ele olhou diante dele Il voit une plaine. e viu uma terra plana. La Bible dit, A Bíblia está dizendo, la plaine. a plena, Oyo, Lot a mon que Ló enxergou. Bible sont comparés comme un jardin de l'éternel. O jardim do Éden. Ça veut dire quoi? Significa o quê? Ça veut dire que Quer dizer que motonioso, todo mundo, soki atali, quando enxerga wana, aquela plena,
azomona sima nango bolamu na ye, à sua bondade. azomona kobonga na ye, Ele via a sua mudança. azomona kotombwama na Ele ye. via o seu a sua exaltação. Or Quer dizer, cette plaine là aquela plena ezalaki maquillage, era maquiagem, ezalaki elamba era vestuário. oyo ebombaki makambo esalamaka. Dia que acontecia atrás. Pesanga mena bien. Tem bom amém, por favor. La Bible dit, A Bíblia está dizendo: Lot lève les yeux. Ló Hernando dos seus olhos. Laissez-moi dire à un homme, De dizer para alguém, laissez-moi dire à une femme, dizer para uma mulher, dans les domaines de choix, no domínio de escolha, dans les domaines de choix, no domínio de escolha, je me bien aimé dans le Seigneur, eu vou dizer que, meu amado Senhor, que nous fassions recours nós devemos recuar à celui qui voit mieux que nous. daquele que vê melhor relação em nós. Sinon, Senão, tu vas choisir vai escolher ce qui est beau. o que é bom. Jour pasteur qui est sacerdotaire. Um dia, pastor que se pregava, Aïe, c'est qui biso. ele disse para nós: Yo, Teus pais on comprend comment? vai te abençoar À cause de la beauté. por causa da beleza. Oh, j'ai vu l'église Eu vi toda a igreja applaudir. aplaudir À cause de qui por causa da tua beleza. je ne vais pas les Eu contredire. não vou lhe contrariar. C'est vrai. Sim, À cause de la beauté, por causa da tua beleza, tu peux accéder à des choses que d'autres ne peuvent pas accéder. tu pode passar. Mais laisse-moi te dire, Mas deixa eu dizer, la Bible dit, a Bíblia está dizendo: la beauté est vaine. a beleza é veneno. La beauté est vaine. A beleza é veneno. À quoi sert-il? Ils en ont yoté. Não é você. Mais je prends un exemple. Vou ter um exemplo. À quoi sert-il Por que ser d'avoir un mari beau comme um celui-ci, marido bonito quanto ele, mais en réalité, mas na realidade il est sorcier? ele é feiticeiro? Tu n'es pas sorcier. Mano, você não é feiticeiro. Et tu ne le seras pas. Não serás também. Alléluia. Amém. Même si on soit moi qui me colle et qu'on soit moi au nom de Jésus. Em nome de Jesus. À quoi sert-il Por que ser à une femme belle comme uma mulher celle-ci? linda quanto essa? La beauté, Olha como está brilhando. Olha, está brilhando. à quoi sert-il Por que ser, irmão? à une femme Ter belle? uma mulher linda. En Mas réalité, na realidade, Kalunga. calúnia. Personne n'amène à bien. Nem bom, amém. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Ça veut dire tout simplement, Quer dizer simplesmente domaine du choix, no escolha. et recourant à la bonté. Uma igualdade na beleza. Parce que Nakobo y a eu à cause Em qui toque. nome de beleza. Mais Bakobo a été pour la Mas bolam. irmão, só para a beleza. Alléluia. Amém. Na cause de la kitoko ndenge Posso nini. ser tão lindo ou linda, Mais soki kanaza maboko mas makasi. se estou agarrado, Mama umba kotonganga. mauma vai me fofocar. Abi papa onésime ninga Papa zanga. Onésimo, Libala ngo banda na ya. je vi mesmo. Malgré beauté nanga. Na minha beleza, Akoko boyanga. vai me negar. Mais na cause de longi mabe. Eu posso ser feio, Mais lorsque je suis bon, mas quando sou bom, à cause de la bonté, por causa da bondade, et quoi tirer? vai chamar. La bonté A attire. bondade vai chamar. La Bible dit, A Bíblia está dizendo, l'autre regarde la plaine. olhando a beleza da L'autre beleza, regarde ce qui frappe. vi o que vai se acontecer. Nzokane, c'était un maquillage. Era uma maquiagem. Des choses qui se faisaient là. Coisa que vai acontecer lá. Qu'est-ce qui se faisait à O Sodome que et Gomorrhe? acontecia em Sodoma e Gomorra? Les dictionnaires, Um dicionário ils ont qualifié Makambo et les para Gomorrhe. qualificar o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Bible n'a noté. A Bíblia não. Dictionnaire. Dicionário. Et l'obit Gomorrhe. Disse como? Makambo eza koleka kuna. O que estava se passando lá? La sodomie. É a sodomia. Donc la sodomie, A sodomia eza makambo elekaka na é uma Sodome. coisa que acontece em Sodoma. Pessoal, amène bien. Tem um amém. La Bible dit ceci. A Bíblia está dizendo, L'autre, Ló, il choisit ele escolheu. la plaine. Qu'est-ce que l'autre s'est dit? O que Ló sentia, pensava? Ndenge nini azoloba? O que dizia? Plaine oyo, Essa plena aqui, ndenge makasi eza vert. as folhas são verdes. Abraham akosantabara. Ela vai sentir. Alléluia. Amém. Abraham akosantabara. Abraão vai sentir Que na plaine oyo, que nessa plena, bameme nanga. minhas ovelhas, Dans 3 ans, em 3 anos, ezobota ebele. vai se multiplicar. Parce qu'à mon verdure. Porque via verduras. Parce que misu Porque os olhos écossillé. mentiu. Mais la Bible dit, A Bíblia está dizendo, Abraham est resté. Abraão ficou. Et Dieu a choisi pour E lui. Deus escolheu por ele. Il est allé. E ele foi. Ce qu'on l'a nanga madame. Acompanha-me bem. Qu'est-ce qui arrive? O que aconteceu? L'autre arrive à Nós Sodome. chegamos em Sodoma. Na musika. Longe, Amonaki matiti.
viu verduras. Quando aproximou, bien-aimé dans le Seigneur, amando ao Senhor, il est possible impossível que de longe quelque que acontece em algum lugar. Mais lorsque Mas quando chega, Dieu permettra Deus permitirá ver o que está acontecendo. La Bible dit l'autre Ele chegou. O que ele viu? Mulheres e mulheres estão a se casar. Homem e homem casados. Pai pode ter criança. Criança pode ter mais velha. Jusqu'à tel point. Até chegar num ponto. La Bible dit. A Bíblia está dizendo. Filha de Ló. Casaram em Sodoma e Gomorra. Deus, amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado ao Senhor. Na Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra. A maldade acontecia. Mas Ló sentava. Por que Ló estava sempre ali? À cause de ses intérêts. Por causa dos seus interesses. À cause de ses avantages. Por causa da sua vantagem. Estamos a ver muitas igrejas. Para a pessoa vir para Deus. A pessoa vem pelos seus interesses. Eu vou em Bondé. Casar muito esses dias. Deus abençoe. Alléluia. Amém. Pastor, Deus abençoe. Imbondé está fazendo casar. Gloire à Dieu. Amém. Mais quelqu'un peut venir ici. Alguém pode vir aqui. Mais il peut venir. Mas ele pode vir. Parce qu'il porque eu vi. Imbondé. Vou Imbondé. Nakobala. Vou casar. Nakobota. Vou nascer. Nakosala. Vou trabalhar. Nakovoyager. Vou viajar. Nakosimba. Vou pegar. Nakotombwa. Vou se exaltar. Azotala benteren. Na ver os seus interesses. Lot. Ne regardez pas ce qu'il a vu. Não olhava o que ele viu. À côté d'Abraham. Diante de Abraão. Mais il regarde ses intérêts. Olhou os seus interesses. Bosala kindumana bino. Vai botar prostituição. L'essentiel. Bangombe va se multiplier. L'essentiel. Important. Même se multiplier. Il regarde ses avantages. Mais j'aimerais dire à l'église de Dieu. Lorsque nous regardons. Et lorsque nous sommes quelque part. Il y a des yeux. Qui regarde. Sans qu'il y ait un œil qui te regarde. Laisse-moi t'expliquer. Eu te explicar. A Bíblia está dizendo. Moïse a quelque part. Andava lugar. Amoni bato mi bale baso bunda. Vi dois egípcios lutar. Egípcio moko. Egípcio. Na hebreu moko. Hebreu. Baso bunda. Lutavam. Moïse alobi. Moisés. Ngotoboboyo. Essa pessoa aqui, essa aventura. Tá lutar com meu irmão. La Bible dit atali gauche. Ele na esquerda. Atali droite. Olhei na direita. Amoni mutute. Não viu ninguém. Nzokande bien-aimé. Conta a verdade. Ezaki na lisu moko. Havia olho. O ezotala ye. Está ali ver. Oleka tala bato. Ele olha a pessoa. Il fallait tala li. Deveria olhar lá em cima. Mais il y a atali gauche. Ele olha na esquerda. Atali droite. Olhou à direita. Não viu ninguém. Azui mbeli. Pegou faca. Abomi egípcio. Matou egípcio. Akimi. Fugiu. Nzoganeza ina lisu moko. Tinha o olho. Ezomona tindenga zoboma. Enquanto ele matava. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado ao Senhor. Esika oyoza. Este lugar que você está. Esika onganaza. Onde eu estou. Même si batu bazate. Mesmo se a pessoa não está. Il y a qui nous regarde. Há alguém que está nos olhando. Il y a un œil qui nous regarde. Há olho está nos olhando. Et il y a un œil qui nous voit. Há alguém que nos vê. L'œil de Jésus. Olho de Jesus. L'œil de Dieu. Olho de Deus. C'est ainsi que l'autre É o que avandi na ye. sentando. Mais l'œil de Dieu Olho regardait. de Deus ouviu. Nzambalobi non. Eu disse não. Il faut que nous intervenions. Il passe par Abraham. Passou no Abraão. Passou na Abraham. Conversando com Abraão. Alors Abraham ngana ki. Abraão vou. Alors bina. Disse onde vas? Ange alobi. Anjo disse. Cacherai. Eu vou escolher. Est-ce que na Será que vou kobonga? esconder? Ami nga Abraham. Meu amigo Abraão. Alobi te. Disse não. Azongi. Voltou. Abraham. Abraão. Nazoke na Sodome. Eu vou em Sodoma. Ma belle qui trop. Tem muita maldade. Nazoke le koboma Sodome la Eu vou Gomorra. matar Sodoma e Gomorra. Yoka Abraham. Ouve Abraão. Oh. Et bon, on se 50. Se encontra 50 justos. Abila koboma te. Isso não vou matar.
40, 40, 20, 10, 10, 5. 5. La Bible dit, A Bíblia está dizendo, les anges sont partis. anjos foram. Bakomi na Sodome et Gomorre. Chegaram em Sodoma e Gomorra. Ni les salami na Sodome et O que Gomorre. aconteceu em Sodoma e Gomorra? Aussitôt qu'ils sont arrivés, E quando eles chegaram, bakei na ndaku ya Lot. foram na casa do Lot. Balobi na Lot, Disseram, Lot, lève-toi. levanta-te, Zwa mwasi na yo. pega a sua esposa, Zwa bana na yo. pega teus filhos, Bokende. começa a ir. Yoga Lot. Ó, filho, Oh. Nazana ba meme. tem um cordeiro aqui. Alléluia. Amém. Nazana bantaba. Tem cordeiros aqui. Est-ce que yo yebite? Será que você não sabe? Que moto atambola kana bantaba. Alguém que anda com cordeiros, La marche ya berger. andar do obreiro, Ezaka na rythme ba meme. tem no ritmo dos cordeiros. Yango bukolo. É um dia, Esaú. Esaú Ake kokutana na Jacob foi nzela. encontrar com Jacó no caminho. Tokende. Disse, vamos. Yoga Jacob. Olha, Jacó, Moi tokende na wezate. não podemos ir contigo. Ngai fona ya malembe Tem que ir malembe. devagarinho, devagarinho. Parce que nazana ba bibwele. Tu pas deixar. Moto azana ba bibwele. Só que tem cordeiros, Atambola kambangu mbangu não te. anda rápido. Nzamba lobi na ye. Deus disse para ele, Zwa mwana na yo. pega a tua filha, Zwa mwasi na yo. pega a tua esposa, Zwa babokilo. os teus sogros, Bokende. vão. L'autre abandi ko discuter na nzamba. Vão começar a discutir com Deus. Qu'est-ce qui arrive? O que aconteceu? Les anges s'imposent. Anjos vão se Bakangi. lhe pegaram Babimisi. e fizeram sair. Balobi na bango. Disseram para eles, Botala lisusu sima te. não olhem mais atrás. Na mi poser question. Eu me questionava, Pona nini mwasi ya Lot? por que a mulher de Ló Alors qu'azwi ya instruction. pegou a instrução Ya kotala sima te. de não olhar atrás? Mais atali sima. Por que olhou atrás? Parce que la Bible dit, A Bíblia está dizendo, là où est ton trésor, onde está o teu tesouro? là où sera, là où est ton trésor, Onde está o teu tesouro? esika motema na yo Onde o teu ekozala. coração estará? Donc, Quer dizer, pona Lot para Ló na mwasi na e ye, a sua esposa, bameme na bango, seus outros, ezalaki trésor na bango, era o seu tesouro. esika motema ezalaki. Onde o seu coração estava? Pesanga mena bien. Tenha um bom amém. La Bible dit, A Bíblia está dizendo, angelo alobi na bango, anjo disse para eles, bobima. vão, saiam. Mais avant babima nini esalemi, Antes sabe o que aconteceu? bato ya mboka baye. Se não vieram, Kokokokoko, com licença, Lot Ló, oyambi bapaya, acolheu este estrangeiro, bimisela biso bango, faça-los sair. parce que esengeli tolala na É bango. necessário nos relacionar com eles. Ndenge mwasi alalaka na mobali. Conforme mulher dorme com homem. Lot alobi, O Lot disse, moyen napesa bino bango eza te. não tem como vos dar. Bozwa bana na nga baza bamoseka. Pega meus filhos, minha filha vive. Bien aimé, bato ya mboka wana Mas cidadão daquela terra, baboyi kozwa bana baza bamoseka pegaram as virgens, parce que bamesana porque estão acostumados sodomi. em sodomia. Pesanga mena bien. Tenha um bom amém. La Bible dit, A Bíblia está dizendo, Nzambe Deus, à travers les anges o caminho dos anjos, abimisi Lot na makasi. pensa em Lot pela existência. Poser question. Eu me questionava. Lot akotaki Sodome na Gomorre ndenge nini? Lot entrou como na Sodoma e Gomorra. Entré à Sodome. Lot entrou na Sodoma, o rico. Lot est sorti à comment? Lot saiu como em Sodoma. Lot est sorti à Sodome pauvre. Lot saiu pobre. Est-ce qu'il y a un moko? Estou falando de quem? Lot akota Sodome Lot entrou na Sodoma, millionnaire. milionário. Mais Lot abima na Sodome Mas Lot saiu em Sodoma, mobola. pobre. Et non seulement mobola, Não só pobre. mais Lot Lot a perdu basibokilo na ye. perdeu seus sogros. Il a perdu ma meme na ye. Perdeu seus Et il companheiros. a perdu bosui na ye. Perdeu a sua riqueza. Por quê? Parce qu'il a traîné. Porque ele, Parce qu'il a refusé. porque ele negou. Pendant qu'il voyait le mal, Enquanto ele via o mal, avant dit. ele sentou. La Bible dit, A Bíblia par ta faute, é pela tua culpa, tu perdras vais perder l'héritage a herança que Dieu t'a donné. que Deus deu para você. Pensa mena bien. Tenha bom amor. Par ta faute, Por causa da tua culpa, okobungisa bomo vais nzambe perder apesa a yo. herança que Deus concedeu. Na me yota na Bible. Eu lia na Bíblia. Moto moko abungisa bomengo. A pessoa que perdeu a sua herança. Kombo ne nani? Nome de quem? David. Davi. Landanga bien. Acompanha-me bem. Parce que nalingana silisa. Quero terminar. David
David. Roi. Rei. Un jour, Dia. baninga bakena na guerre. Outros foram na guerra. Ya lo binga na okendete. Ele disse: não irei. Abandi kutambula na balcon. Andava no balcão. Abwaki miso. Olhou. Amoni mwasi. Viu uma mulher. Mwasi nini? Que mulher? Mwasi ya Uri. Mulher de Eri. La Bible dit. A Bíblia está dizendo. Uri azalaki mupaya. Eri foi estrangeiro. Uri azalaki. Eri foi Etienne. Mais alingaki Israël. Mas ele amava Israel. Il n'était pas quelqu'un d'Israël. Ele não foi alguém de Israel. Mais la Bible dit. A Bíblia está dizendo. David amoni. Davi viu Mwasi ya Uri. a mulher de Eri. Aluli. Apaixonou-se. Boben. Chama ele. Babingi mwasi ya Uri. Chamaram a esposa de Eri. Abimi na ye. Se relacionou com ele. Et on est compte que mwasi akomi na zemi. Conta que a mulher engravidou. Soki yebani. Se foi sabendo. Ekozala soni. Era vergonha. Bobengi. Convida Bali na ye. esposo. Aya basangana. Vir para se Soki relacionar. akomi na zemi. Se conceber. Ezala zemi na ye. C'est a sua gravidez. Uri ya ye. Eri veio. Akobima na mwasi na ye. Negou de se relacionar com sua esposa. Prise asuka. A último fim. Il faut koboma Uri. Tem de matar. Atinge na front. Matar ele na frente da guerra. Babomi Uri. Mataram. Pendant que abomi Uri. Enquanto que matou Eri. Azui mwasi na komi mwasi na Pegou ye. a sua esposa, se tornou-se dele. Nathan aye. Natan veio. Avec message en Com zan. a mensagem do Senhor. Landanga bien. Acompanha-me bem. Nathan aye bisi. Natan disse para ele. Roi. Rei. Ezala mutu moko. Tem alguém. Aza millionnaire. É milionário. Aza na bozui. Tem heranças. Mais ezala mutu mususu. Mas tem outro. Aza na meme kaka Só moko. tem um cordeiro. Mais mutu aza na meme. Alguém que tem muitos cordeiros. Ayambi bapaya. Acolheu visita. Ake kozwa meme moko. Foi tirar só um cordeiro. Oyo mutu anaza nango. E aqui a pessoa tinha. Po ayambela bapaya. Para acolher suas visitas. Yoka. Ouve, Davi. Mutu anaza nani. Essa pessoa é quem? Il faut puta 4 meme. Ele paga 4 ovelhas. Alléluia. Amém. Alobi moto wana. Aquela pessoa Esengela puta 4 meme. paga 4 cordeiros. La. A Bíblia está dizendo. La nanga ba meme yango nanga bongisa. Acompanha-me quem? Mwasi ya Uri akomi na zemi. A mulher de Eri tornou-se grávida. Zemi ananya David. Gravidez de quem? De Davi. Aboti mone. Mas fez aborto. Meme aliboso. Primeiro cordeiro. Oyo ye moko alobaki. Que ele disse. Oyo ye moko David alobaki. Que Davi disse. Ete sengela bongisa 4. Que era necessário perder 4 cordeiros. Zemi elongwe. Fez aborto. Meme aliboso. Primeiro cordeiro. La Bible dit. A Bíblia está dizendo. À cause d'impudicité. Por causa da impudicência. Amnon. Anom Asangani na Tamar. se relacionou com Tamar. Absalom. Absalom Abomi Amnon. matou Anom. Même Anibale. Segundo cordeiro. Pesa amena bien. Tem igualmente. Absalom yemoko. O Absalom também. A sua vie qui t'a papa. Ele queria invadir o trono do La Bible pai. dit. A Bíblia está dizendo. Na bitumba. Na luta. Absalom akufi. Absalom morreu. Même Amisato. Terceiro cordeiro. Alléluia. Glória a Deus. Et la Bible dit. A Bíblia está dizendo. David. Davi A commis mukolo. se tornou velho. Bien aimé dans le Seigneur. Amado ao Senhor. Na vie na biso. Na nossa vida. Eza na moment. Tem momento. Lelo zo sala nyonso. Hoje está a fazer tudo. Mais yo un. Mas haverá um tempo. Oyo bato bakosalela yo. Que precisam fazer para Parce que você. lembi. Porque cansaste. David. David. Oyo azalaki mulierengo. Que era mulherengo. Akomi mukolo. Ficou velho. Bato bakombo lukele Pensava mwasi. começar a lhe procurar mulher. La Bible dit. A Bíblia está dizendo. Balukele moseka. Me procuraram virgem. Po abana ko chauffer. Para lhe aquecer. De te sotra umela. Para que possa demorar em vida. Mwasi yango moseka. Aquela mulher virgem. Mwana ne Adonija. A sua filha Tonija. Amoni ye. Viu ela. Aluli ye. Gostou dela. Salomon ayoki. Salomão ouviu. Abi Adonija. Atobicha. Osali nini? Fizeste o quê? Mwasi ya papa. Mulher do papá. Ozolula ye. Está a gostar dele. Kombo na kukufa. Então ele vai morrer. Salomon. Salomão Abomi Adonija. matou a Tonija. Ba meme combien? Quantos cordeiros? Alléluia. Amém. Tikala fungo la parenthèse. Deixa abrir parênteses. Na lingi na informe yo. Quero informar para você. Na makambo ya na monde spirituel. Na morte espiritual. Dans le monde spirituel. No mundo espiritual. Bitumba ezana no bitumba ya maloba. A luta é luta de palavra.
Voilà pourquoi ça l'attention à maloba. Faça atenção nas palavras. Maloba nini bimaka na munoko na Que yo. palavras saem nos teus lábios? Le premier Adam O primeiro tempo, na jardin. Adão no jardim, Nyoka ya bimeli bango. serpente apareceu nele. Alobi liambuma. Disse: coma a fruta. Yalombuma. Come da fruta. Yoka mwasi. Ouve a mulher. Baloba na biso to lia E nyonso. disse: para comermos tudo. Mais nzete katikati to Mas sima essa moto. árvore aqui não podemos pegar. Yoka nyoka. Ouve a serpente. Baloba na bino bongo. Disse para vocês: Soki bolie. se comeres da fruta, Boko komalo. serão quanto ele. Tanga bien Bible na yo. Leia bem a sua Bíblia. Après maloba ya nyoka. Depois da palavra da serpente, Mwasi aloba liso. a mulher não falou mais. Alléluia. Amém. Dans la vie, Na vida, apprendre la parole les derniers. tomar a palavra no último, no primeiro. Na vie, Na nossa vida, c'est para que soit maloba ya suka. alegra de ter as últimas palavras. Adam Adão na Eve, e Eva, nyoka lobi. serpente falou. Balongoli maloba wanate. Não tirando aquela palavra. Voilà le deuxième Adam Aí Satã, qui arrive. que aconteceu? Jésus de Nazareth. Jesus de Nazaré. Satan a zuye. Satanás lhe pegou Amemi ye na ngomba. e levou na montanha. Alobi, yo, Você guma melanga. adora. Nakopesa omengo. Eu darei toda a riqueza. Yoka Yesu. Ouve Jesus. Il est écrit. Está escrito. Pesa mena bien. Tenho o amém. Tanga bien passage wana. Leia bem essa passagem. Oko se rendre compte. Vai tomar conta. Na discussion entre nyoka na Yesu. Lucas e Jesus. Mutu azwali sukeza Yesu. Alguém que tu é de Jesus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Mutu azwali lo basukeza Yesu. Última palavra é Jesus. Alobi, Diz: oko tente nzambe na não yote. tentarás o Senhor o teu Deus. La Bible dit, A Bíblia está dizendo: Satana Satanás, a se replié, ele se tirou, a zongi na malembe voltou devagar, à cause de la parole. por causa da palavra. Troisième exemple, Terceiro exemplo: Goliath. Golias Bazobunda na Israël. estava com Israel. Mais Israël mutakobima zate. Israel não havia ninguém para combater. Babimisi David. Fizeram sair Davi. Tanga bien Bible na yo. Leia bem a sua Bíblia. La Bible dit, A Bíblia está dizendo: tangu Goliath azoya, Golias viu, azoloba na munoko mboka na falava bango. com seu talento. David azwi maloba. Davi toma a palavra. Yoka ndenge azoloba. Olha como está dizendo: Ozoya epananga. tu vens a mim Na batolotolo. com seu tolo-tolo, Na makonga. com suas espadas. Nga. Eu Nakoya epana yo. virei em ti, Na kombo ya nzambe. em nome de Deus, Oyo ozofinga. que você está defendendo. Lelo. Hoje, Mutu na yo. a tua cabeça, Nakokatango. eu vou cortar Pe nakolivra ngo na e bandeke. vou dar nos pássaros. Apprends. Depois, Apprendre la dernière fois. saiba ter o primeiro Être palavra. le dernier à prendre la parole. Ter a última vez uma palavra. Satan a lobby. Satanás falou, Yo longola. você tira. Pona nini tozo échoué. Por que estamos a ver a derrota? Pona nini tozo Por échoué. que estamos a ver a derrota? Parce que bana nzambe bele. Porque muitos filhos de Deus Baloba likola vie na yo. falaram em cima da tua vida. Olongola yango Você te. não tirou as palavras. Ozo vivre yango. Tu vives. Na te na Congo. Eu fui no Congo, Na bina pesa libo to revoir. dar chá à família, Tobongisi na mwana madame nanga. preparamos com minha esposa Pour que tu voyager. para viajarmos. Bao Esse, ba Mathieu oyo. Mateus, Viens. conta, Ego sala bongo te. pode ser assim. Il faut famille yeba. Tem família deve saber. Pesa bango revoir. Dá ele chá. Na te na libota nanga na Congo. Fui com minha família no Congo Pona ke pesa revoir. para dar chá, despedir. Mais na komi. Cheguei, Maman nanga asa diabétique. a minha mãe é diabética. Babota biso 5. Serão 5. Baleki nanga bango 5 basa ba diabétique. Meus irmãos são diabéticos. Kakanga na bela ka diabétique. Eu que te. não tenho diabetes. Alléluia. Amém. Na te na Congo. Fui no Congo. Coronavirus ekutinga kuna. Corona me encontrou lá. Bakani frontière. Prendendo, fechando a fronteira. Na vani 1 mois. Fiquei um mês. Na te pona 2 semaines. Eu fui para 1 mois. um mês. 2 mois. 2 meses. 6 mois. 6 meses. Na sali mbula mobimba. Fiz um ano. Mais na mbula mobimba wana. Um ano que eu fiz, Un jour na constaté. dia anotei, Na bandi kokonda. comecei a emagrecer. Na bandi kokonda. Comecei a emagrecer. Et na butu. De noite, Nazo sala besoin. estava urinando. Nakola muka 5 6 fois. Acordar 5, 6 vezes. Bango bakolo maladie. Dona doença. Ba comprendre que bon na bango A esofika. doença mesmo me afetou. Alléluia. Amém. Mais bazo yebisanga te. Mas não está a me falar.
Un jour à Benginga. Un dia mishama. Babi, Yaya. Man. Yaya. Man. Omoni ndengo zo la mukana buta. Acordar muito de noite. Nandengo kondi. Vou me emagrecer. Kenego salisa teste a glycémie. Vai fazer teste de glicemia. Parce que quoi on est à diabète. É diabetes. Na telemi. Eu levantei. Nabi, je ne suis pas diabétique. Eu não sou diabético. Nabi soki pino basala Se diabétique. vocês são diabéticos, Ngayo nezi. eu onésimo. Nazali Não diabétique. sou diabético. Na ke ko sala examen. Eu vou fazer exame. To ya sucre. Na ke ko sala glycémie. Fui fazer exame da glicemia. To ya sucre. O nome de açúcar 549. 540. Alléluia. Amém. Na ke na hôpital. Fui no hospital. Na armée du salut. Na arma do exército de salvação. Soit ko landanga. Tá me seguir. Comme on est docteur Odia. Doutor Odia. Na armée du salut. Exército de Na salvação. Barumbu. Lá em Barumbu. Alors bien nga pasteur. Disse pastor. Mon frère. Meu irmão. Avec non t'es sa pasteur. Não sabia que eu sou pastor. Abi mon frère. Meu irmão. 549. 50 e 49. Osana coma diabétique. Você tem quanto tipo de diabetes? Non. Coma diabétique. Como é diabetes? Coma, c'est-à-dire que paiement ya suka. Último fôlego. Alléluia. Tellement souvent coma diabétique. Você como é diabetes? Na telemi. Eu levantei. Nathalie na fixé. Eu olhei para ele. Nabi c'est pas toi qui Eu parle. disse, não é você que faz. Yo Satan. Você, Satanás. Ozo la carte docteur. Na télé. Eu repreendo. Naza diabétique. Eu não sou diabético. Alléluia. Amém. Tilelo. Até hoje. Gazoza bopesa nga wana mela kango. Eu bebo. Alléluia. Amém. Tona nga ya sucre Eu lelo. dou de açúcar hoje. 108. 108. Nazwaka insuline te. Não tenho esse tipo. Nazwaka tonga te. Não tenho picas. Naza na ekila te. Não tenho problemas. Parce que j'ai pris la parole. Porque eu tenho a palavra. Je me suis levé. Eu levantei. J'ai dit non. Eu disse não. Basala bakopo na bango. Dizendo aos seus bichos. Nga nazalaka te. Eu não estava. Ekozwa nga. Não vai me ter. Onota. Jesus de Nazaré. Alléluia. Amém. Puissance de la décision. Poder da decisão. Mais tu dois te lever. Deve levantar. Bona nini. Porque David. Davi. Malobe kangiye. A palavra lhe prendeu. Bona nini. Porque Absalom. Amnon. Amnon Akwei. caiu. Parce que bon bumba. Porque a prostituição Yakata. do pai. Ils ont réclamé. Ele estava reclamando. Bien aimé tellement. Amado, levanta. L'alliance Seigneur bote A kangayo. aliança da cena te prendeu. Na décision A kozwa lelo. decisão que tomarás. Koboya. De negar. Yakolobanga. E dizer, eu Nazaya libota te. não sou da família. Na koma Jérusalem Sou celeste. Jerusalém Celeste. Alléluia. Amém. Ndengo koloba. Conforme o Israel falar, Lole kotosa. o Senhor vai obedecer. Ndengo koloba. Vai declarar, Lole o Senhor kosalela. vai operar. Mais Seigneur lo telema. Vem levantar. Et Seigneur lo telema. Convém levantar. Pe opima. E sair. Lotavandi. Lo sentou. Eza na ba situation. Tem situações Oye kangayo. que prendeu você. Ils ont risqué à cause de la faute na Deve yo. ficar toda curto a culpa. Au père de l'héritage dans ma personne. Dentro de tempo que te foi dado. Bima na situation wana. Saia naquela situação. Bima na bondoki. Saia na feitiçaria. Bima na lokuta. Saia na mentira. Bima na maladi wana. Saia naquela doença. Bima na songi songi. Saia na fofoca. Yango ezo kangayo. Que está te prendendo. Otomo loboko na nzambe te. Não verá na mão de Deus. Bima. Sai. Pesa mana bien. Tem o amém. Lève-toi Levanta-te. et sors. E saia. Esengeli otele. Necessidade de você sair e levantar. O bima na makambo E ekangiyo. sair não vai te prender. Kosa lokola lote te. Não seja quanto longe. Oya kotaki mo. Bozui. Que entrou na com a riqueza. Kasa bimi mobola. Mas saiu pobre. Nalikamo nini yoko bima? O que você vai sair? Nini kangayo? O que te prendeu? Oye vandi sua causa O que b'intérêt. está dentro dos interesses? Mobali wana soki na tiki Eu ye. deixo aquele marido mesmo. Ye mutafuta nga ndaku. Ele que me paga a renda. Mobali wana soki na Se eu tiki ye. deixar aquele homem, Ye nde mutasungaka nga. ele que me ajuda. Esengeli obima. Tu saís. Pesa mena bien. Dei o amém. Lève-toi et sors. Levanta-te e sai. Sors de cette situation. Sai naquela situação. Sors de cette maladie. Sai naquela doença. Sors de ce qui frappe les yeux. Saia dentro das obras de Deus. Kosa lokola lote te. Não seja quanto ló.
Pour que perde vos sinaïos. Para perder a tua herança. La Bible dit. A Bíblia está dizendo. La richesse. A riqueza. Il y a Lot. Do Ló. Isaïe 13 na bango. Isaías 13, 21. Bien aimé. A Bíblia, amado. Nangina pose uma question. Quero questionar você. Tangu mwasa kumi libanga Mungu. Quando a mulher ficou uma estátua de sal. Fote zanani. A culpa é de quem? Ya mwasi abaluka katala. A mulher que virou olhou. To Isaia Lot. Olha do Ló. Fote zanani. A culpa é de quem? Fote Lot. A culpa é de Lot. Oya saki papa. Que era pai. Chefe ya ndako. Chefe de casa. Asomona mabe. Via o mal. Mais avandi. Mas resistava. Pensa mena bien. Amém. Il pouvait décider. Ele deveria decidir. Bater ma bapima. Levantar e sair. Mais lui regardait. Olhando. Autala ba vantagem. Olhar a vantagem. Tiganga na informé yo. Deixa eu informar-te. Parmi biloko ezika. Em relação às coisas que se queimou. Biloko Lot pe ezika. Ah, do Ló também queimou. Ndako Lot ezika. Ah, do Ló também queimou. Ba mema kenda nango te. O cordeiro não levou. Eloko azwa na O passe. que teve com sofrimento. Mais a perda ngo koza buzoba. Mas perdeu por causa da burrice. Bien aimé dans le Seigneur. Amado Senhor. Ozana makamba minene nzamba Tem pesa yo. grandes coisas que deu. Oya koza buzoba. Por causa da burrice. À cause ya koboya kozwa décision. Para não tomar a decisão. Okoki ko perdre ngo. Vais perder. Apocalypse. Apocalipse. Chapitre 18. Capítulo 18. Verset nango 4. Versículo 4. Yoka ndenge lobi. Ouve como está a dizer. Et j'entendis du ciel Eu entendi no céu une voix qui disait, uma voz dizendo: sortez du milieu d'elle, sai no meio deles, mon peuple, meu povo, afin que vous ne participiez point participem à ces péchés nessa necessidade. et que vous n'ayez point part Não tenham pacto à ces fléaux. naquele fléau. Verset Moses c'est lobi, Outra vez está a dizer: que vous ne puissiez pas subir leur châtiment. não pode participar no seu chatimento. Bien aimé dans le Seigneur, Amado ao Senhor, ce soir, essa tarde, tu dois prendre une décision. deve tomar a decisão. La décision de quitter, A decisão de sair. la décision de sortir. A decisão de sair. Parce que temps est athée. Porque não há tempo. J'avais dit à mon frère, Eu disse no meu irmão: soyez 45 minutes de coquille yebisanga. 45 minutos chegar me fala. Mais vous permettez un peu exemple. Me permite dar último exemplo. La Bible dit, A Bíblia está a dizer: un jour, dia, Yesu continue dans le temple. Jesus entrou no templo. Akuti moi simoko, Encontrou uma mulher mukongwe ngumbama. de lombas. Pendant 18 ans, Durante 18 anos. mukongwe ngumbama. Tinha lombas. Mais la Bible lobby, A Bíblia está a dizer: moi siwana, aquela mulher, à cause de infirmité. por causa da sua enfermidade, tapava o rosto. Alléluia. Amém. Waouh, Dieu est merveilleux. Deus é maravilhoso. Lève-toi un peu. Levanta-te um bocado. Reste ici. Fica aqui. Liboso à moi siwana, Diante daquela mulher, bascrive na la pharisien. havia escribas e fariseus, Batwa milai, gigantes, mais moi simoko mukongwe ngumbama. mulher com lombardia. Alléluia. Amém. Et longa kobombama. Cara tapada. Mais curieusement, Curiosamente, moto ya zan na foule. a pessoa está na multidão, tapado. Mais Yesu azobenga ye. Jesus lhe chamava. Alobi yaka. Disse: vem, Pesa amena bien. dê amém. Na mi poser question. Eu me questionei. Yesu amon Jesus ndenge lhe viu como? na église. Na igreja, Sala na séminaire oyo. neste seminário. Sala nyonso Yesu amona Para yo. tudo para Deus te ver. Alléluia. Amém. Sala nyonso Yesu amona Para yo. tudo para Jesus lhe ver. Ndenge amonaki mwasi oyo. Quando viu aquela mulher, Bato alobi só disseram: eza mokola saba. é o sábado. Esengeli osala yango te. Não deve fazer. La Bible dit, A Bíblia está dizendo: Jésus l'a appelé. Jesus pegou. Jésus l'a guéri. Jesus lhe curou. Laisse que Dieu te guérisse. Deixa que Deus possa te curar. Prends la décision Toma a decisão. que pendant ce mois, Durante esse mês, Yesu amona yo. Jesus que te vê Afin qu'on vive promesse para en ça. viver a promessa de Deus. Nous appelons amen. Alguém diga amém? Nous allons prier. Queremos orar. Tout le monde bandeli. Dissemos no princípio Qui est Sénat Mathéus? o que é ser Mateus. Bah penser une autre théorie. Dentro da teoria, Si vous avez ça la pratique, vamos praticar il y a reçu décision. de tomar a decisão Sorte que para quando tout le monde a impact. vivermos impacto. Il y a première semaine, Na primeira il y semana, a deuxième semaine, segunda semana, et quand il s'habille sur la troisième, introduzindo dans na le mois terceira, d'avril. no mês de abril. Nous appelons amen. Amen. Alguém me dê bom amém. Tout le monde est bon là. Queremos orar. Tellement ici qu'il y a besoin. Se coloca em pé onde você está.
Tu as enseignement lelo. Ensinamento que tivemos hoje. Chef. C'est pas besoin de te bon de la penza. Vamos gostar muito para orar. Alléluia. Amém. Parce que eu peux signer sa décision. Tu também deve tomar decisão. Pour que impacte peut venir. Para que possa impactar a tua vida. Boutique musique. Yaya. Deixa a música. Zonga que bon de la. Volta, vai orar. Tika na musique to que bon de la. Deixa, vamos orar. Tango zo beta tumo kwa bon de la. Quando está batucando, não vai conseguir orar. Pisa amena bien. Dê o amém. Alguém herda a sua mão. Diga depois de mim. Père Céleste. Pai Celeste. Père Céleste. Grita alto, Pai Celeste. Conformément à ta parole. Segundo a tua palavra. Je me lève comme ton enfant. Eu levanto quanto teu filho. Affranchi par les diante com os dons de Jesus. Affranchi par les sang de Jésus. Enfrentando com o sangue de Jesus. Je me lève pour renverser. Eu levanto para neutralizar. Toutes les décisions. Todas as decisões. Du monde des ténèbres. Do mundo das trevas. Contre ma destinée. Diante do destino. Oh Père. Oh Pai. Je me désolidarise. Eu vou me desolidarizar. De toute puissance du sang de mon Père. Do poder de sangue do meu pai. Du sang de mes parents. Do sangue dos meus pais. De tout problème. De todo problema. De toute réclamation. De toda reclamação. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Na seminário. Neste seminário. Ngayonesim. Eu, Moisés. Nazoboya. Vou negando. Oyo nyose kanganga. Tudo que me lokola Lot. Quanto Ló. Na Sodoma. Em Sodoma. Wetena bungisa. Para deixar perder. Bombengo rangai. A minha herança. A minha herança. Au nom de. Em nome. Au nom de. Em nome. Se koyo na topesa sujet. Agora vou dar sujeito. Yo zo bondela. Você está a orar. Bien-aimé, temps pesa monene. Mas tem muito tempo grande. Bondela kula nano bondela te. Ora conforme nunca orar. Ozo beta maboko. Vai bater na palma. Ozo yebisanza. Vai dizer para Deus. Eloko nyonso balongola na vida nga. Do que tiraram na minha vida. Yo moko mi yebi bien-aimé. Você sabe muito bem. Eloko nini balongola na vida yo. O que foi tirado em ti? Eloko nini o perdre. O que tu perdeu? L'autre perdeu que la même. Ló perdeu os cordeiros. L'autre perdeu que moisi. Ló perdeu a mulher. Yo perdeu nini. Você perdeu o quê? Yo balongola o nini. Tirando em ti. Ozo yebisanza. Vai dizer para Deus. Eloko nyonso balongola na vida nga. Tirando na minha vida. Lelo. Hoje. Ezozonga. Tá voltando. Nzoto nanga. Na minha vida. Na santé nanga. Na minha saúde. Na vie nanga. Na minha vida. Na libala nanga. No meu lar. Na mombongo nanga. No meu dinheiro. Na santé nanga. Na minha saúde. Bete maboko bana kobondela. Bata a palma hora. Bete maboko bana kobondela. Bata a palma hora. Eloko nyonso balongola. Tudo que foi tirado. Na vie na yo. Na sua vida. Na libota na yo. Na tua família. Na mombongo na yo. Na tua... Banda kobeta maboko. Bata a palma. Banda koyebisanza. Vai dizer a Deus. Eloko nyonso balongola. Tudo que tiraram. Na vie nanga. Na minha vida. Na ndaku nanga. Na minha casa. Esongelanga. Que volta em mim. Bondela, bondela, bondela. Ora mal. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Eloko balongola yo. O que foi tirado em ti. Balongola na yo. Tirado em ti. Balongola vie. Tirado na tua vida. Balongola mariage na yo. Tirado também. Balongola santé na yo. A sua saúde. Banda koyebisanza. Vai dizendo para Deus. Eloko nyonso. Tudo Oyo balongolanga. que o inimigo tirou. Oyo ezosonga. Está voltando. Ezosonga. Que volta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Banda koyebisanza mbe. Fala para Deus. Étoile na yo esongela yo. Que possa voltar. Étoile na yo esongela yo. A tua estrela volta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Banda kobeta maboko bondela. Bata a palma hora. Yebisanza. Fala para Jesus. Yebisanza. Fala para Deus. Oyo nyonso balongolanga. Tudo que tiraram. Lokola Lote. Quanto Ló. Lelo na telemi. Hoje me coloco em pé. Lelo na telemi. Hoje me coloco em pé. Ezosongelanga. Dá voltar para mim. Ezosongelanga. Dá voltar para mim. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom. Bondela, bondela,
Fala para Deus. Tiraram para mim. A nascença. Casamento. Dinheiro que tirar. Volta. Volta em mim. Que volta para mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Akombola Yesu. Em nome de Jesus. Eloko balongolanga. O que inimigo tirou em mim. Ezosongelanga. Está faltando em mim. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Akombola. Em nome de Jesus. Akombola Yesu. In the name of Jesus. Ora. Balongolanga santé. Tiraram a saúde. Balongolanga libala. Tiraram o cachorro. Balongolanga mabota. Tiraram a fecundidade. Balongolanga esengo. Tiraram a alegria. Balongolanga bosui. Tiraram a riqueza. Balongolanga kimia. Tiraram a paz. Balongolanga. Tirar. Via CTT. Vida de santificação. Via prière. Vida de oração. Vis. Vida de cura. Ezosong. Que volta. Ezosonga. Volta em ti. Au nom de Jésus. Nakombo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nakombola Yesu. Em nome de Jesus. Nakombola Yesu. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nakombo. Em nome de Jesus. Eloko. Tudo que tiraram em mim. Lelo ezosonga. Que volta. Lelo ezosonga. Que volta. Okonzi nange ezosonga. A tua herança está voltando. Lokumu nange ezosonga. A tua honra está voltando. Osu ezosonga. A minha riqueza vai voltar. Beta maboko bondela. Bata a palma agora. Maboko zondela. Volta em ti. Ndenge ozobondela ndenge osalema. Conforme a hora vai acontecer. Ndenge ozobondela ndenge osalema. Conforme a hora vai acontecer assim. Volta. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nakombola Yesu Masia. Em nome de Jesus. Que diabo tirou em mim. Tirou na minha família. Tirou na minha vida. No meu lar. O que inimigo tirou. Que volta para mim. Volta para mim. Esse é o nome dela. Esse é o nome dela.